Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para conduzir de forma prática os seus pacientes com queixas de disfunção temporomandibular ou bruxismo no seu consultório. Se você é dentista e quer conduzir de forma segura esses casos que chegam no seu consultório, se você é estudante de graduação e quer desde o princípio entender como lidar com esses pacientes, se você já é consolidado até em outra área e quer aumentar a sua base de clientes, de atendimento, fica nesse vídeo que a gente vai fornecer informações valiosas para você. Se você é um profissional que busca um protocolo engessado para lidar com toda essa gama de paciente, sinto muito, esse vídeo não é para você. A articulação temporomandibular, as disfunções temporomandibulares e o bruxismo requerem uma avaliação individualizada do paciente. Eu estou aqui para passar para você os princípios dessas condutas que devemos tomar. Dá só uma olhada no depoimento dos alunos que já participaram da imersão clínica presencial comigo. Eu sou o Igor e eu participei do workshop hoje. Foi muito legal porque a gente teve contato com a manipulação das imagens por meio do programa, que possibilita que a gente consiga explorar mais as imagens, né? Tivemos também a dinâmica das imagens de tomografia, de ressonância e o contato da manipulação da ultrassonografia, que é uma extensão do exame clínico, né? Possibilitando uma maior assertividade nos diagnósticos e nos procedimentos realizados no consultório. Foi ótimo e eu vou levar uma bagagem maravilhosa comigo para minha carreira e eu super recomendo esse workshop com a doutora Ana Luísa Leal. Hoje no workshop com certeza eu vou levar experiências enriquecedoras, teve um conteúdo maravilhoso, um momento muito prático e também como a explicação também é bastante didática e eu com certeza vou conseguir fazer meus planejamentos e minhas condutas melhores. Meu nome é Daniel. Participei da imersão hands-on aqui da doutora Ana Luísa e dentro desse hands-on nós tivemos algumas demonstrações, né, de como utilizar o software, como manipular o software e são coisas que nós geralmente não aprendemos, né, em graduação, em outros momentos, né, que nós temos essa oportunidade e durante a teoria também é muito difícil conseguir ter uma base sólida para poder executar sobre os procedimentos, né, de ultrassonografia, de ressonância. Foi bastante enriquecedor para o nosso tanto dia a dia clínico firmar essa teoria na nossa mente. Posteriormente também foi possível a gente colocar a mão na massa mesmo, utilizar o ultrassom como uma extensão do exame físico e foi bastante enriquecedor. Eu recomendo sem dúvidas essa imersão com a doutora Ana Luísa Leal. Com certeza vai ser bastante proveitoso para a sua carreira, para você firmar bastante esses conhecimentos e também, né, pôr em prática no seu dia a dia clínico. Estar aqui foi muito enriquecedor. Eu sou aluna da Ana Luísa Leal e ter esse paralelo entre as duas imagens, a ultrassonografia e a ressonância magnética, assim, de forma tão imersiva, foi sensacional. Estar aqui e ter esse hands-on, pegar no ultrassom, ver e detalhar a imagem, destrinchar aquilo de forma mais clara, com alguém te guiando, foi muito bom. Estar aqui vai ser muito importante para minha carreira, a forma como eu vou tratar os meus pacientes, ter uma visão mais técnica e mais ponderada com eles, vai fazer toda a diferença. Manipular o software com a Ana ali auxiliando e etc. te dá outra visão clínica sobre a ATM e ter em vista as DTMs. Então eu indico muito o hands-on. Ele é fenomenal para a prática clínica e afins. A aplicação prática dos nossos conhecimentos é de extrema importância e eu diria que nos destaca, né, num meio profissional. Eu vou compartilhar com vocês uma história que eu lembrei que aconteceu durante o meu fellowship na Suíça, em 2021. Bom, vocês já se sentiram invisível? Pois é, essa era eu durante o meu fellowship na Suíça, quietinha no meu cantinho, observando os grandes nomes da cirurgia, realizando os procedimentos. Mas, em uma dessas vezes,
eu me tornei aí a presença principal do centro cirúrgico. Bom, a gente estava na nossa rotina ali do centro cirúrgico, do serviço de cirurgia bucomaxilo do Hospital de Basel, na Suíça, e era uma sexta-feira, e como toda sexta-feira, a gente tinha um corpo clínico menor, né? Sabe como é? Sexta-feira, todos os residentes tinham saído, ficaram pouquíssimas pessoas, e a fellow do Brasil junto com um grande cirurgião, um professor francês que estava operando uma cirurgia de ATM, uma discopexia. E eu era a única pessoa disponível para ajudá-lo. Gente, quando ele olhou e viu que eu era a única pessoa disponível para esse procedimento, vocês imaginem a cara dele. Parecia aquelas seleções na hora de escolher o time de futebol e eu era a última escolhida. É como se fosse isso. Mas fui eu, humildemente, cumpri o meu papel de primeiro auxílio do professor na cirurgia de discopexia de ATM. No início da cirurgia, confesso que eu fiquei um pouco nervosa pela postura do professor e ele ficava me dando ordens. Corta esse fio com 8 milímetros. Era difícil para mim, ali naquele momento, entender o que era 8 milímetros. E ele brigava, não, Ana, 8 milímetros. Ficava o tempo inteiro me cutucando com os instrumentos dele. E eu fui ficando nervosa, mas ao mesmo tempo, por conta da minha experiência prática, eu comigo mesma pensei, não, Ana, isso é a sua rotina clínica, isso é o que você faz de melhor, né, na prática, você tem muita prática clínica. E lidei como qualquer outro procedimento que eu lido normalmente no Brasil ou na Suíça. E ao final do procedimento, ele entendendo, né, a minha segurança na prática clínica, ele inclusive começou a me chamar pelo nome e parou de exigir que eu cortasse o fio com 8 milímetros. A partir daí, o professor foi ganhando mais confiança em mim, eu fui entrando em outros procedimentos com ele e um belo dia ele tinha uma problemática de não conseguir abrir as imagens de ressonância magnética no software. Então, adivinha quem salvou o dia? Eu abri o software para ele, ensinei ferramentas de avaliação em diferentes planos, sagital, axial, coronal, ensinei ele a mexer no contraste, enfim, ele ficou super satisfeito com um sorriso no rosto. Então, a moral da história é: o conhecimento derruba fronteiras e abre portas. Então, vamos comigo nessa. Você já reparou que tem dentista que nem dá bom dia para o paciente? O paciente vai entrando, falando suas queixas e o dentista fica um pouco perdido, tentando olhar para a boca do paciente, aquela coisa meio constrangedora. Fica procurando e questionando sobre desgastes dentários, desgastes. Enfim, não é dessa forma que os casos devem ser conduzidos. O desgaste é um sinal que pode levar a gente a algumas aferições, mas não é a única coisa e definitivamente talvez seja a menos importante que a gente deve olhar no nosso exame do paciente com DTM e bruxismo. Então, como que a gente faz do jeito certo? Dentro do nosso exame clínico do paciente com DTM e bruxismo, a anamnese é uma das partes mais importantes. A gente levar um tempo com o nosso paciente na cadeira para realizar, conduzindo as perguntas certas para o nosso paciente é essencial. A gente deve perguntar sobre a queixa principal dele, se é uma desordem biomecânica, se é dor. A gente deve perguntar sobre a história dessa dor, qual o momento em que ela aparece, a frequência, desde quando ela está presente, se associa essa dor a algum evento. Além, é claro, de hábitos parafuncionais, como o bruxismo, que podem desencadear esses eventos de dor e alterações biomecânicas, além da história médica, situações comórbidas que também podem acabar culminando e agravando esses casos. E a partir daí, com esse detalhamento de história médica, hábitos funcionais e até mesmo estilo de vida desse paciente, a gente está apto para realizar um exame físico direcionado desse paciente. O exame clínico do paciente com DTM e bruxismo deve ser direcionado após toda a coleta de informação. Basicamente, a gente vai avaliar sobre a mobilidade mandibular e também tentar correlacionar com a dor familiar, a dor que o paciente chegou ao consultório. Então, a gente vai fazer exames de mobilidade da movimentação articular, pode abrir a boca e fechar. A gente tenta, na palpação, sentir crepitações ou estalidos nesse momento da abertura de boca.
abre a boca no máximo, a gente tenta entender se o paciente tem dor nesse movimento de abertura máxima e lateralidades, isso são indícios para o diagnóstico, pode fechar. Além disso, no exame de palpação, a gente deve ter uma força calibrada para essa palpação, né? Então a gente pode utilizar instrumentos para ajudar a calibrar essa força, né? E a gente palpa regiões específicas, né? Como o músculo masseter em 3 pontos na sua base, no corpo do masseter aqui na sua inserção. Aqui também, principalmente o ventre, a porção anterior do músculo temporal. E questiona se o paciente tem dor e se essa dor familiar dele, a dor que ele procurou o atendimento por conta dela. Posteriormente, a gente também busca alguns sinais intraorais, como, por exemplo, a presença de marcas na mucosa jugal do paciente, que a gente chama de linha alba, que são marcas de mordidas, que indicam um bruxismo do tipo apertamento ativo, machucados também na mucosa jugal, indentações na língua. E também a gente tem os famosos desgastes dentários e lesões cervicais não cariosas, que também podem ser observados e buscados no nosso exame físico. Então, a gente tem que saber quando a gente deve indicar o nosso exame, né? A gente indica o exame quando ele for primordial para o diagnóstico e quando ele for potencial para alterar a nossa conduta com o nosso paciente, são indicações. Só que não adianta só a gente solicitar, né? Vocês já viram aquelas pessoas que veem só, aqueles profissionais que só veem laudo? Não é a forma exata da gente se posicionar frente a um exame de imagem. Então, a gente tem que saber avaliar a imagem com critério, não é só ler laudo. Óbvio que o laudo vem, a gente deve considerar, né, as informações do radiologista, mas a gente tem que saber interpretar as imagens, tá? E por isso, a gente tem que saber trabalhar essas imagens também. Então, a gente tem algumas ferramentas que ajudam muito a gente a trabalhar essas imagens para que a gente possa ter uma visão integral da estrutura da articulação. E uma delas, sem dúvidas, é o Horus. O Horus, ele é um software para avaliação das imagens no formato DICOM, né, que são as imagens no formato médico que a gente consegue ver esses exames de imagem, né? E com isso, mesmo que a gente tenha apenas um corte axial, a gente muitas vezes consegue fazer a transformação desse corte axial para outros, né? A gente consegue via software observar outras coisas. Então vocês conseguem visualizar aqui na imagem um corte axial, correto? Então, pessoal, se tratando então de softwares de imagem, a gente tem algumas opções até gratuitas para download, né, em Mac, Windows, né? No caso do Mac a gente tem o Horus e no caso do Windows o Purview Lite. E o interessante é justamente a gente conseguir fazer um estudo da imagem mais profundo do que puramente ler um laudo. Então a gente consegue observar nuances. Nós que somos especialistas, dentistas, a gente consegue ter uma visão do paciente junto com o nosso conhecimento anatômico, junto com a imagem, né? Então aqui, por exemplo, a gente está vendo um corte axial. Esse software nos dá a possibilidade, por exemplo, que eu acho muito interessante e que de fato facilita essa visão tridimensional da estrutura, em trabalhar os 3 planos, em visualizar os 3 planos ao mesmo tempo. Então isso é muito interessante. Essa paciente aqui, por exemplo, a gente vai ver, ó, nesse plano axial aqui, que ela tem uma fratura da cabeça da mandíbula. Vocês conseguem ver aqui no plano axial? Ó, aqui, beleza. Então aqui, se eu quiser observar outro plano, por exemplo, o sagital, ele reconstrói as imagens de sagital e nessa faixa aqui, ó, eu consigo observar qual é o limite aqui, né? A gente está rodando aqui nessa setinha, a gente consegue ver qual concomitantemente os 2 planos ao mesmo tempo no mesmo corte, porém em planos diferentes. Consegue observar? Aqui no outro a gente também, por exemplo, pode colocar o plano sagital. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, né? Aqui no plano sagital, eu chego até a região da fratura e consigo ver exatamente, ó, essa região. Então eu consigo observar concomitantemente os 3 planos e a gente consegue ter essa visão tridimensional. Facilita para a gente que observa só em cortes, né? Facilita observar esses 3 planos, né? No mesmo momento, ter essa visão no mesmo momento. É assim que eu avalio os nossos casos de defeitos ósseos, né? Isso pode ser feito também, essa é uma tomografia, mas isso também pode ser feito na ressonância magnética. É bem interessante que isso seja feito. Bacana, né? Tomografia todo mundo entende, assim, eu acho que é até mais palpável para vocês, porque, tipo assim, radiolúcido, radiopaco, né? E aí, na tomografia, obedece mais ou menos o que a gente aprendeu de raio-x, que a gente tá, na faculdade, a gente está muito acostumado com raio-x o tempo inteiro.
né? Então, a tomografia também obedece, só que aí é hiperdenso e hipodenso, né? O radiolúcido seria o hipodenso e o radiopaco hiperdenso, né? Então, isso está mais acostumado. Quando a gente fala de ressonância, que a gente não vê na faculdade, isso é um pouquinho diferente, né? Como eu falei com vocês, o exame de ressonância magnética, ele é indicado pelo DC para visualização de estruturas anatômicas não mineralizadas, porque ele não é tão preciso em estruturas mineralizadas quanto a tomografia. Então, se eu quiser quantificar, apesar de hoje já existirem tentativas de softwares para quantificar na ressonância magnética, perda óssea, etc e tal, apesar disso, hoje, atualmente, o melhor exame, o padrão ouro para se quantificar os defeitos ósseos, as alterações ósseas, é a tomografia. Agora, quando a gente fala em ressonância, a gente consegue ter uma avaliação qualitativa, especificamente da ATM, a gente consegue observar líquido articular, se há a presença de um excesso de líquido articular que culminaria, por exemplo, no nosso diagnóstico de efusão articular, de uma possível efusão articular. A cartilagem. Outra peculiaridade da ressonância magnética para articulação temporomandibular é que a gente tem que pedir esses exames em ponderações diferentes, né? Ou seja, são como se fossem contrastes diferentes dessa imagem, né? Um contraste vai favorecer a parte mais estrutural anatômica, a outra vai favorecer os fluidos articulares, vai deixar esses fluidos mais evidentes, né? Então a gente consegue, com as mesmas tomadas, fazer esse contraste, fazer essa comparação entre as ponderações, ditas assim, ok? E outra coisa especificamente da TM é que a gente precisa fazer em duas posições anatômicas diferentes para a gente entender a biomecânica da TM. A gente precisa fazer com a boca fechada, o paciente em boca fechada, e o paciente com a boca aberta, para a gente tentar entender. Porque, por exemplo, se a gente tem em boca fechada um disco deslocado anterior, beleza, como que tá com a boca aberta? Será que esse disco reduz ou esse disco permanece luxado? Né? Então, isso são diagnósticos distintos, por exemplo, das patologias intraarticulares. Deslocamento de disco com redução e deslocamento de disco sem redução, e são tomadas de decisão diferentes frente a esse exame. Então, é importante que o paciente faça boca aberta e boca fechada também. É uma peculiaridade da TE. Eu acho que dá para entender um pouquinho a diferença das ponderações da ressonância. Observem, são mais ou menos os mesmos cortes, que a gente tentou pegar exatamente no mesmo corte anatômico, porém com contrastes diferentes. Estão vendo a diferença? Né? E dizem respeito, né? É claro que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas dizem respeito à magnetização do campo e à excitação dos íons de hidrogênio e o tempo que eles retornam para a posição original. Mais ou menos essa mecânica que vai fazer com que isso gere ponderações diferentes, tá? Então, a gente T1, que é o tempo 1, né? Que seria, a gente consegue visualizar mais a cortical óssea, consegue ter aspectos mais estruturais, anatômicos, posicionamento do disco. Já o T2 é uma imagem que, para visualização anatômica, ela é um pouco mais distorcida, mais borrada, porém, para visualização de fluidos, ela é excelente, ela dita uma ponderação fluido-sensitiva, porque justamente se a gente tiver efusões inflamatórias, nessa ponderação isso vai brilhar no exame, né? Então, a gente vai ficar também, consegue observar também se existe, por exemplo, uma medular. Brilharia aqui a medular óssea desse côndilo da mandíbula, dessa cabeça da mandíbula, caso existisse um edema medular. Olha só, vocês conseguem ver aqui? Como que brilha a cabeça da mandíbula aqui? No fluido sensitivo? Isso aqui é um edema de medular óssea, ou seja, está hipervascularizado ali. Né? Então, isso precede muitas outras lesões ósseas, como cistos e tal. Então, é um exame de uma acurácia. Então, às vezes, o radiologista nem vai ver isso, né? Ou vai desconsiderar, porque você não pediu em todas as ponderações. Se você pedisse só na T1, por exemplo, você não veria isso. Essa comparação entre T1 e T2, isso aqui acendeu, parece um abajurzinho, isso mostra pra gente que existe edema medular. Isso é sinal de uma sobrecarga intensa nessa articulação. Né? Então, essa comparação é bem interessante. E aí, pessoal, assim, tem várias formas de se trabalhar essas janelas na ressonância magnética no software também. Porque aqui, por exemplo, a gente pode jogar uma imagem boca aberta e uma imagem boca fechada, uma imagem em T1
uma imagem em T2, né? A gente pode jogar uma aqui, ó, como é que tá em boca fechada? O disco tá discretamente deslocado para o anterior, mas quando ele abre a boca, esse disco tá aqui em posição. Vocês conseguem ver o disco articular aqui? Cortical ósseo, disco articular. O que a gente observa nesse exame? Um formato da articulação um pouquinho diferente, mas uma boa corticalização, era para estar um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais redondo, né? E só que a cortical tá íntegra e o disco com boca fechada, discretamente deslocado para o anterior. Aqui as fibras, ó, do pterigóide lateral, conseguem ver aqui? As fibras do pterigóide lateral, o disco um pouquinho deslocado para o anterior, cortical íntegra, com a boca aberta, o disco tá em posição, normoposicionado. Essa cortical segue íntegra, a gente consegue ver um pouquinho mais da anatomia aqui da cabeça da mandíbula. Tranquilo? Consegue visualizar? Ele vê mais estrutura. E, por exemplo, se eu quero ver a posição do disco, eu vejo a ponderação T1. Tem uma ponderação que se chama densidade de prótons, que é DP. Eu sempre peço T1, T2, as ponderações T1, T2, DP. A DP, ela é uma ponderação intermediária, então às vezes eu quero tirar uma dúvida, eu também utilizo ela, né? Contraste para ATM, a gente quase não usa, só quando tem suspeita de doença reumática, porque daí a membrana sinovial fica toda brilhante com contraste. Bom, falando sobre o uso do ultrassom, né, na articulação temporomandibular, isso é uma terapia, né, é um uso moderno, né, é uma ferramenta moderna, né, os protocolos ainda estão sendo definidos, mas de fato a gente já vê uma melhora, tanto numa ajuda, tanto para a gente definir algumas terapias já no nosso exame físico inicial, quanto para a gente guiar procedimentos. Então, quando a gente fala em ultrassom como uma ferramenta para nos auxiliar no exame clínico do nosso paciente, isso é muito interessante, né? Por quê? Porque justamente a gente consegue, de uma forma rápida, sem radiação ionizante, né, e de certa forma com baixo custo, observar alterações intraarticulares. Claro que de forma limitada, a gente não vai ter a riqueza de detalhes que a gente viu na ressonância, mas a gente vai ter mais uma informação que vai ajudar a gente a guiar até mesmo um exame mais definitivo, né? Ou uma terapia mais definitiva. Então, no dia a dia da clínica, a gente consegue, de forma corriqueira, fazer o exame de ultrassom do nosso paciente, e é claro que a gente tem uma certa limitação na visualização. Então, a gente consegue observar a parte mais lateral, mais superficial, e a distância da parte óssea para a cápsula. Se essa cápsula estiver distendida por um processo inflamatório, a gente vai conseguir ver no ultrassom. A gente consegue ver os deslocamentos de disco só se eles estiverem deslocados mais para a lateral. A gente consegue ver essa imagem mais lateralizada, mas a gente sabe que é um deslocamento um pouco mais raro, até porque a inserção do disco está no feixe superior do pterigóide lateral, que puxa para medial, não para lateral, mas existe. Então ele auxilia a gente no exame físico. E muito importantemente, ele também ajuda a gente em procedimentos que antes não eram possíveis, que são justamente as infiltrações e as artrocenteses, os injetáveis no compartimento inferior da TM. Né? Antes, isso era feito de forma com landmarks, né? Com pontos de referência anatômicos, e hoje a gente tem estudos que mostram que são altamente ineficazes para o compartimento inferior. Para o compartimento superior, isso já é mais do que estudado, e desde 1991, com um artigo da Nitzan publicado sobre artrocentese de compartimento superior, isso está mais do que certo e comprovado que as landmarks anatômicas para compartimento superior são suficientes para qualquer tipo de injeção ou de lavagem articular. Agora, para o compartimento inferior, que é justamente onde aquelas alterações de cortical óssea acontecem, nos casos de degeneração, para o compartimento inferior, se eu lavo e injeto só no superior, como que vai chegar no compartimento inferior? A não ser que haja uma ruptura de disco, né? Então, para o compartimento inferior, a gente de fato precisa do uso do ultrassom para que isso seja, para que a nossa terapia chegue até lá. Vou te explicar
como funciona a nossa oferta e eu posso te garantir que você não vai querer perder essa oportunidade. O curso Hands-On vai acontecer em 2 dias e vai ser uma experiência transformadora e você vai ter a oportunidade de aprender várias coisas. Avaliação clínica de disfunção temporomandibular e bruxismo na prática. Vamos aprender na prática como colher a história desse paciente e realizar todo o exame físico dele, tomando também as decisões corretas na indicação dos exames de imagem posteriores a isso. Como forma de complementar esse exame clínico, também vamos passar sobre os princípios da utilização do ultrassom para a ATM. Então a gente vai entender o funcionamento desses dispositivos e aprender a interpretar as imagens de ultrassonografia para articulação temporomandibular. Vai ser muito importante a etapa de indicação de exames e interpretação de exames de imagem. Nessa etapa, a gente, além de entender quais exames são mais específicos para cada achado clínico, a gente também vai aprender a manipular softwares e a gente vai fazer um hands-on nisso, manipulando com os softwares mais comuns como Horus, entre outros, para que a gente entenda como aproveitar ao máximo e extrair ao máximo as informações das tomografias computadorizadas de ATM e das ressonâncias magnéticas de articulação temporomandibular. E além disso, eu selecionei algo muito especial para inserir nesse curso. Uma parte, um hands-on em infiltrações guiadas para articulação temporomandibular. Então a gente vai aprender com a utilização do ultrassom a realizar e chegar nos compartimentos da TM e injetar as medicações específicas para cada subtipo de patologia intraarticular. Essa é uma parte realmente muito especial desse curso. Agora deixa eu adivinhar, você pode estar pensando bem assim: poxa, mas eu não tenho muito conhecimento em disfunção temporomandibular e bruxismo, eu não vou conseguir aproveitar esse curso prático presencial. Mas eu já pensei nisso por você e eu tenho uma solução incrível. Estamos montando nossa primeira turma, então teremos um super desconto de lançamento, mas além disso, quem garantir a sua presença vai contar também com 2 bônus muito especiais que os ajudarão a se preparar para esse curso. O primeiro bônus é o curso Sinovial, Tratado Digital da TM. O Sinovial é um curso online onde você vai aprender de forma descomplicada desde a anatomia até as condutas frente às disfunções temporomandibulares da articulação temporomandibular. Com esse curso você vai conseguir se preparar e ter todo o embasamento teórico necessário para que você vá na imersão clínica com segurança. E o segundo bônus é o nosso outro curso online, o Brux, que a gente aborda temas sobre bruxismo e é um dos temas mais corriqueiros dentro de um consultório odontológico e um dos que mais gera dúvida. São 2 bônus muito especiais para que você se prepare integralmente para que possa vir no nosso hands-on presencial. E só para enfatizar que esses bônus são de fato concretos e valem a pena. Se você procurar nos links do Hotmart, esses 2 cursos juntos valem quase R$ 1.500. Então é um bônus verdadeiro e mais que isso, traz informação de relevância para a sua prática clínica. Então, se você quer uma solução completa para conduzir com segurança os seus pacientes de disfunção temporomandibular e bruxismo, clica no botão agora, garanta sua vaga na imersão clínica presencial e, além disso, ganhe os cursos Sinovial e Brux. Te vejo lá!